O indicador RSI é o indicador mais utilizado do mundo, porém, além de ele te mostrar a força relativa de um determinado movimento, ele também tem uma segunda função que não é muito explorada e nem mesmo ensinada a você. E essa função oculta tem como objetivo te mostrar a direção do mercado. E dentro desse contexto, eu encontrei um excelente indicador que te mostra o resultado dessa função escondida em um simples indicador, que é o RSI direcional, ou esse indicador que você está vendo no meio da minha tela. Então, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o RSI, um pouco mais sobre essa função escondida e como você pode se aproveitar dessa leitura e desse indicador para colocar um enorme lucro no seu bolso. Então, como sempre, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editora. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e nesse vídeo eu quero trazer mais um novo indicador para facilitar a sua leitura diante dos gráficos. E o indicador de hoje é o RSI direcional, e o que ele vai fazer é colocar na nossa frente de forma clara e objetiva uma segunda função do nosso RSI clássico. Então aqui embaixo no meu gráfico você pode ver que eu estou com um RSI plotado no meu gráfico. E apenas para relembrar alguns conceitos desse indicador, ele tem a sua região superior nos avisando quando o mercado está achando caro o preço do ativo, e a nossa região de baixo quando o mercado já está achando barato o preço de um determinado ativo. Nós também temos a nossa linha central do indicador nos mostrando que na parte superior nós temos mais força compradora entrando, assim como na parte inferior nós temos os vendedores predominando na faixa do gráfico. E se você quiser uma explicação mais profunda do nosso indicador RSI, eu vou deixar ao final desse vídeo uma explicação completa sobre esse indicador. Porém, existe uma outra função, ou seja, uma outra leitura que nós conseguimos através do próprio RSI, e essa leitura pouquíssimas pessoas vão explicar para você. Apesar do RSI ter como foco nos mostrar a força de um determinado movimento e a força do preço atual do ativo, ele também tem como segunda função nos mostrar a direção do mercado. Então, quando nós entramos em um gráfico diário, como é o caso do gráfico que eu estou mostrando para você, e temos vários toques, por exemplo, na região de cima do nosso RSI, isso nos indica uma direção positiva no gráfico, ou seja, uma sequência de força compradora que faz pressão no preço para que o preço assim assuma uma estrutura de alta. E essa leitura que eu acabei de explicar para você é lida de forma excepcional pelo nosso indicador aqui do meio, que se chama RSI direcional. E como o próprio nome já diz, ele nos indica com base no RSI qual a direção do mercado. Então, para explicar para você como o RSI direcional funciona, eu vou tirar o nosso RSI tradicional, ficando com uma leitura extremamente simples de vários parâmetros do RSI e nos mostrando de forma clara qual a direção do mercado. E talvez você nesse ponto esteja se perguntando qual foi a média de lucro que esse indicador entregou ao longo de todo esse tempo do mercado cripto e como você consegue se beneficiar dessa leitura para colocar um enorme lucro no seu bolso. E antes de eu te explicar como ele funciona e como você consegue se beneficiar de uma simples leitura para colocar um grande lucro no seu bolso, já que estamos falando de lucro, eu quero te mostrar o lucro do meu aluno Pedro, que fechou mais de 300% feitos em apenas uma operação. E aqui mais acima eu postei diversos lucros no nosso grupo aberto do Telegram que os alunos da minha mentoria Setups Multiplicadores estão tendo ao aplicar as estratégias que eu passo dentro da minha mentoria. Inclusive tivemos alunos lucrando mais de 1000% em apenas uma operação. Então, trader de sucesso, se você tem interesse em aprender os melhores setups para operar dentro dos mercados futuros e ter lucros como esses que você acabou de ver em um curto espaço de tempo,
com um fator de multiplicação enorme da sua banca, clica no primeiro link da descrição e venha conhecer a minha mentoria Setups Multiplicadores, onde abaixo do link eu também deixei um cupom de desconto especial para você. Então aproveite para aprender os setups mais lucrativos do nosso mercado cripto. E recados dados, podemos voltar aqui para o nosso indicador. E como eu falei para você, o nome desse indicador é RSI direcional. E o que ele basicamente vai fazer é pegar as informações ocultas sobre direcionamento dentro do RSI tradicional e colocar aqui na nossa frente através dessas linhas em verdes, no caso de uma tendência direcional dos compradores, e nessa linha em vermelho no caso de uma tendência direcional com a força vendedora. Um outro detalhe que você pode notar é que temos essas linhas que vão subindo de acordo com os níveis do RSI. Então, neste caso aqui, perceba que toda vez que tivemos uma quebra de linha apontando para cima, ocorreu através da leitura do RSI uma pressão compradora entrando no mercado. E também perceba que quando temos a inversão de polaridade indicada pelo nosso RSI, nós temos uma faixa na cor contrária à faixa anterior, neste caso uma faixa em vermelho, correspondente à pressão vendedora entrando no mercado em relação a toda essa força compradora que veio anteriormente. Logo, se nós colocarmos uma faixa aqui no começo da pressão compradora e aqui no final da pressão compradora, nós conseguimos calcular a média de lucro que esse indicador entregou, e que, utilizando esse indicador como gatilho de entrada e saindo da operação no começo da força vendedora, tivemos um aumento de mais de 471% de lucro, o que mostra sim que esse é um excelente indicador rastreador de tendência. E se eu aproximar o gráfico aqui para você, podemos ver que a partir dessa faixa de venda até a próxima faixa de compra, nós poderíamos tanto ter operado na venda desse movimento quanto aguardar esse pullback a partir desta região de compra e assim surfar todo esse lucro que viria. E até aqui nós vimos o potencial de lucro que esse indicador nos deu na visão macro do Bitcoin, ou seja, no último grande ciclo de alta. E realmente é muito oportuno eu trazer esse indicador aqui para você, pois o próximo ciclo de alta é justamente no ano que vem. Então você pode aguardar este mesmo movimento de alta que foi lido pelo nosso indicador aqui embaixo a partir do ano que vem. E eu quero que você perceba que até os movimentos desse último ano foi lido por esse indicador. Aqui nós tivemos um movimento de alta onde você também teria lucrado, ou ainda se você entrou em uma dessas posições aqui atrás, você também conseguiria identificar um ótimo ponto de saída quando o nosso indicador RSI direcional nos mostrou uma força vendedora entrando no mercado antes de toda essa queda, te antecipando um possível prejuízo ou ainda te antecipando um possível lucro operando dentro dos mercados futuros. Então perceba que apesar desse indicador ser um indicador de leitura simples, nós conseguimos extrair diferentes leituras e nos aproveitar dessas leituras para colocar um bom lucro no nosso bolso. E explicado para você como esse indicador funciona e como você consegue extrair o máximo de informação, apesar dele ser um indicador bem simples de ser lido, caso você queira acrescentar esse indicador dentro do seu setup, eu vou deixar disponível totalmente de graça dentro do nosso grupo aberto do Telegram, e o link também vai estar aqui na descrição. Então, trader de sucesso, se você precisa de um indicador para te auxiliar numa visão mais macro do Bitcoin e das criptomoedas em geral, entre no nosso grupo aberto do Telegram, baixe o script desse indicador e comece a ter à sua disposição, te auxiliando em suas leituras a partir do dia de hoje. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe um like para ajudar na divulgação do canal e, como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.